Boa tarde, aqui quem fala é o professor Alex, professor de História do Colégio Federal. Olha, a análise que nós podemos fazer da prova é o seguinte. Interessante é que a UFO, ela não tem um modelo acabado de prova. As possibilidades são grandes. Nós podemos observar provas que carregam um grau de multidisciplinaridade muito grande e nenhuma revolução. E agora, para um outro lado, o que nós podemos? Vamos analisar então a prova. Por exemplo, uma primeira questão falando da relação, né, a prova tipo 4, a questão 12 na prova tipo 4, caiu a primeira questão falando, por exemplo, de Portugal, né, que falava que o Império Português ele não é um império tão pequeno assim, né, porque Portugal fez inúmeras colônias. E ele relaciona, né, de certa forma, o imperialismo no fim do século XIX na passagem do século XX e como que Portugal se situa nesse contexto político histórico. A primeira questão, por exemplo, falava assim: a dissolução dos domínios portugueses em Angola e Moçambique deu-se no período entre guerras. Engraçado, essa prova ela trouxe um ingrediente novo. O aluno que soubesse datas, séculos, décadas, ele teria um diferencial sim nessa prova. Por exemplo, a dissolução dos domínios portugueses em Angola e Moçambique se dá no pós-guerra, né? É o que a gente chama da descolonização da África, da Ásia. E aqui fala, por exemplo, que fica no período entre guerras. Não é verdade, não está situada no período entre guerras. Ou seja, o aluno que tivesse um conhecimento sobre a data, isso altera sim. Isso aí faria uma diferença nessa prova. Outras provas nem tanto, mas nessa prova em específico faria diferença. Aí depois vem a B. O aumento de reivindicações conflitantes dos europeus em relação ao território africano antes da Grande Guerra incentivou a divisão igualitária dos recursos nas regiões da África entre os colonizadores. Não é verdade porque nós nunca podemos imaginar o próprio planeta que a gente vive sendo compartilhado de forma igualitária pelas potências mundiais. As potências têm, às vezes, primazia histórica nas revoluções industriais, no seu desenvolvimento tecnológico e na sua projeção imperialista. E isso é quase que impossível, essa divisão igualitária. Quer dizer, você tem que ter um certo bom senso. Aí depois fala, né? No início do século XX, a exploração de territórios na África significou uma garantia de complemento à economia e, simultaneamente, de prestígio internacional a muitos países, como Inglaterra, Alemanha, Bélgica, Itália e Portugal. No final do século XIX, Portugal enviou à África uma série de expedições militares para aplicar as regras de repartição do continente, ou seja, ocupar as regiões para viabilizar a livre inserção dos africanos no mercado europeu. Infelizmente, as potências centrais não veem os países, o continente africano ou asiático-americano, em pé de igualdade de disputar uma livre negociação no comércio mundial. Na verdade, muito pelo contrário, os países do continente africano ainda serão vistos como os países periféricos. Daí a própria, depois da conferência de Bandung, considerados países de terceiro mundo. Então a questão que ficaria melhor na resposta seria, para meu ver, por exemplo, aqui a letra C. Não quer dizer que ela, né, você tem uma resposta pronta e acabada, mas dentro de um bom senso, de uma análise sobre essa relação, né, da África na política imperialista, nós podemos responder. Quer dizer, exigia uma reflexão, muita atenção, né? Então foi uma questão de história geral. A questão 13, ela também foi uma questão de história geral, né? Que falava da questão, né, um texto do Bakunin, um anarquista, que tocava na questão sobre como é que foi o desdobrar, né, do pensamento anarquista na realidade prática das sociedades. Uma questão não foi muito fácil, ela tinha um detalhe aqui que poderia fazer a questão ficar, né, um pouco mais difícil. A letra B fica tranquilo, né? As ações anarquistas no Brasil, sobretudo nas atividades políticas até a década de 30, foram combativos por atos imperativos do governo, com a decisão de expulsão de estrangeiros ligada à mobilização dos trabalhadores. Nós lembramos aí a Lei Adolfo Gordo. Foi uma lei que caçava as lideranças anarquistas do Brasil. B. O item D, tranquilo. O aluno ficaria entre o item A
e o item C. Aí vem aquela coisa. Vamos ver o item C. Discordâncias sobre práticas e fundamentos políticos distintos levaram a conflitos entre líderes da chamada esquerda e ainda no século XIX causaram impactos decisivos nos movimentos socialistas e anarquistas internacionais. A gente fala em sala de aula. Assinale a incorreta. Não esqueçam de assinalar, né, de sublinhar o enunciado da questão. Eu não sei, eu não duvido que um aluno tenha marcado essa questão procurada correta e esqueceu do detalhe aqui, ó, na citação do texto, na pergunta. Marque a incorreta. Incorreta. E a letra C parece que ela está mais próxima de ser certa. E a letra A foi uma questão difícil, mas aí que tá. Durante a Internacional, os anarquistas foram expulsos da Internacional. Os anarquistas na primeira Internacional não apagaram aquele estereótipo de grupo baderneiro. Tanto é que eles foram expulsos da Internacional. Esses detalhes faz a questão ser difícil. Então, não as questões fáceis? Tem. Mas, em geral, a prova teve um nível de médio para algumas coisas, alguns itens difíceis. Vamos desdobrar a questão que caiu do Brasil sobre a relação metrópole portuguesa e Brasil. É uma questão também que nós vamos partir do mesmo, pegar, por exemplo, o item D da questão 14. Sobre uma perspectiva mercantilista, o Brasil ficava proibido de refinar açúcar, manufaturar tecidos de melhor qualidade ou criar estabelecimento da fundição de metais. Essa situação se inverteu no auge das determinações pombalinas. Não, muito pelo contrário. O Marquês de Pombal, né, ele liberou a produção manufatureira, a liberação de refinar açúcar, né, e depois a Dona Maria I, a rainha de Portugal, ela volta e reafirma o alvará de 1785 que proibia a produção manufatureira no Brasil. Então, quer dizer, é um item tranquilo de se analisar junto com as outras questões, onde se você soubesse 2 itens, você poderia basicamente fechar a questão. A questão do antigo regime, caiu uma questão de antigo regime, que falava de como era como que era a cultura cortesã da corte. Esta questão, a meu ver, ela extrapola um pouco o universo do segundo grau. Você exigiria um conhecimento um pouco mais detalhado sobre a etiqueta do antigo regime. Então, a questão fácil que caiu foi a questão 18, que fala que foi promulgada a Lei 9.790, que dispõe sobre a qualificação de pessoas jurídicas de direito privado sem fins lucrativos. Como organização da sociedade civil de interesse público, institui o termo de parceria e dá outras providências. Questão tranquila que nós comentamos em sala de aula. Hoje, na aula de véspera, nós falamos um pouco sobre a questão da globalização, né? Essa relação do neoliberalismo no Brasil e no mundo, e como que as ONGs se posicionam diante desse mundo globalizado, principalmente a partir da política, né, neoliberal que se praticamente inaugura no governo Collor. Uma questão 20 foi uma questão fácil dos Estados Unidos, né? Bastava entender um pouco a posição dos Estados Unidos do pós-guerra. E engraçado, uma leitura mais atenta na questão 20 dos Estados Unidos foi o seguinte: considerando a situação acima e a política externa dos Estados Unidos no imediato pós-guerra. O texto, a pergunta, o enunciado é muito claro. No imediato pós-guerra. Foi uma questão que foi um pouco difícil, porque ela foi mais subjetiva, exigiu mais detalhes da construção histórica da América portuguesa e da América inglesa, né? E é isso aí, no mais é isso aí, uma prova de médio com alguns itens difíceis, mas eu tenho certeza que o aluno federal que aprendeu a pensar os conteúdos, a raciocinar a história, ele saiu bem nessa prova, né? Eu acredito, nós acreditamos nos nossos alunos, e eu espero vocês, alunos, com certeza saíram bem na prova, e eu espero vocês na segunda. Valeu, um abraço do professor Alex.